sei que não vou morrer, porque de mim vai ficar o mundo que eu construí, o meu Rio Grande, o meu lar, campeando as próprias origens. Qualquer guri vai achar, campeando as próprias origens. É a primeira grande liberação de recursos pelo isso. Na realidade, Paulo Egídio, é uma maneira dos municípios poderem ter uma liberdade maior, sem terem a necessidade de utilizar o recurso que ele tem no orçamento e que já tem uma previsão. Né? Então, o presidente Lula solicitou ao ministro Rui Costa que ele fizesse, né, um trabalho e cada ministério apresente uma estimativa inicial daquilo que ele precisa para o trabalho de restabelecimento e reconstrução do Rio Grande do Sul. Evidentemente que isso é um trabalho que exige pelo menos em 48 horas. Essa área da saúde, um levantamento preliminar de todas as unidades, hospitais, pronto atendimento, na área da educação, um grande número de escolas. O ministro Renan já tem um estudo bem adiantado sobre a questão das obras rodoviárias. Na parte da integração, a gente não tem como ter esse número agora, porque como uma estrada municipal, uma estrada estadual ou uma ponte que não está sob a alçada do governo federal só vai poder ser estimado o valor mediante a apresentação do plano de trabalho, por isso que ela não pode ser uma medida provisória definitiva, porque tem situações que nós só vamos saber ela depois que a água baixar, né? Pontes, estradas, habitações. Existe um outro aspecto também importante na parte do Ministério das Cidades, que é o seguinte: as casas poderão ser reconstruídas onde elas estavam. Né? Uma coisa é uma área ter sido ocupada de forma irregular ao longo de décadas. Na medida que você pega um recurso público para refazer um loteamento, você precisa ter licença ambiental, você precisa ter projeto de saneamento. Será que uma área que foi inundada o ano passado, que foi inundada de novo agora, que foi praticamente destruída, pode, né, o poder público e até mesmo o cidadão construir de novo ali? Né? Então, essa questão dos ministérios das cidades... A MP deve reunir mais obras de responsabilidade do governo federal nesse primeiro momento, então? Sim e não. Por quê? Porque o Ministério da Educação e o Ministério das Cidades já abriu o sistema para que as prefeituras possam apresentar saúde e educação. O sistema está aberto desde terça-feira. Então, todos os municípios que já incluírem no plano, né, as informações sobre a saúde e a educação, esses valores já poderão estar dentro da medida provisória. E a integração nacional alguma coisa também, então, se tiver algum... Dificilmente, porque os primeiros planos da integração nacional são planos de humanitários para restabelecer. Restabelecer o que é? Basicamente limpeza. Né? Isso é um problema bastante complexo, porque são toneladas e toneladas de lixo. Né? E veja bem, Paulo Egídio, o que aconteceu no Vale do Taquari, um município pequeno que se deparou com a necessidade de retirar centenas de caminhões de lixo, e ele leva para onde esse lixo? Ele tem um aterro sanitário, ele tem um local autorizado pelos órgãos de fiscalização ambiental para depositar essa quantidade de lixo que vai ter que ser removido. Então, nesse momento, o que a gente vai observar nos planos de trabalho das prefeituras vai ser muita coisa humanitária, principalmente dos municípios que têm abrigo, e nós vamos começar a ver cada vez mais planos de restabelecimento pedindo recurso para limpeza, retirada de lixo e devolver trafegabilidade, né, de ruas, de estradas. Normalmente esses são os primeiros planos de trabalho de restabelecimento que chegam. Não tem como falar em valores da MP, então? Não. Primeiro, eu acho que até sexta-feira a gente vai ter esse valor, mas como eu estava falando, ela não pode ser lida como uma única medida provisória. Ela tem que ser assim, a medida provisória daquilo que nós já temos condições, já temos a certeza que nós vamos ter que fazer. Mas tem parte das coisas que nós vamos ter que fazer que
Nós só vamos saber exatamente quais são a partir dos próximos dias. Em 1941, Paulo Egídio, o Guaíba demorou 32 dias. 32 dias para baixar da enchente. E boa parte daquelas áreas que eram várzea em 41, hoje são cidades. O que provavelmente reduz muito a capacidade de absorção, né, para que esse rio possa baixar na velocidade que a gente precisa. Assim, só para a gente consolidar certinho, a MP ela entra em vigor imediatamente e isso significa o recurso já liberado para os municípios, para o Estado, de repente? Uma medida provisória, os efeitos da medida provisória são imediatos. Né? Agora vamos pegar, por exemplo, uma cidade que teve uma escola que foi atingida. A prefeitura vai ter que apresentar um estudo mínimo da engenharia que diga, olha, esse prédio foi danificado nisso, né? Vai ter que ter uma RT do engenheiro que vai fazer um orçamento mínimo e vai dizer, olha, esse prédio está condenado. Não, esse prédio pode ser recuperado. O orçamento para recuperar é tanto. Esse orçamento vai ser rapidamente analisado e na medida que ele for aprovado, o recurso vai ser empenhado e a prefeitura vai ser autorizada a realizar a obra. Agora vamos imaginar, por exemplo, uma ponte. Tá? Vai ter que ter um estudo por parte dos técnicos da prefeitura, do governo do estado, que vão nos dizer o custo dessa ponte. Essa ponte custa 5 milhões, custa 10 milhões, custa 30 milhões. Vou te dar um exemplo bem aqui de hoje. Nós estávamos conversando aqui, eu e o Mané, com o general Mira, que é o chefe da engenharia do Exército, sobre a ponte ali ligando Arroio do Meio a Lajeado, certo? O que eles estão fazendo agora, nesse momento? A área de engenharia está lá estudando a viabilidade, a condição de instalar uma ponte provisória.